tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E hoje vou começar a nossa primeira página. Bom, daqui a pouquinho, sabe, tem Roda da Fofoca. Hoje com o Thiago Rocha aqui conosco e também com o Felipe Campos na mesa, mas com os bafões também, tá? Agora, a nossa primeira página, eu separei um assunto que com certeza tá dando o que falar e assim, né, faz a gente ficar pensando como tá a situação do William Vac, do Jornal da Globo, ex-Jornal da Globo. Ele não deve voltar mais mesmo para o cargo, porque a jornalista Keila Gimenez, no site R7, na sua coluna, ela diz que o William Vac está isolado. Ele buscou o isolamento depois do episódio, né, daquela piada racista que ele fez enquanto esperava entrar no ar com um convidado, isso lá o ano passado, durante o período eleitoral, ele o convidado, aquelas imagens que vocês viram e aquilo tudo que ele fala, coisa de preto. E isso, claro, provocou muito justamente a suspensão dele do jornal e até que as coisas sejam definidas na emissora, o que vai ser feito com ele. Volta para o jornal com um pedido de desculpas muito claro, muito explícito, como defende o ex-poderoso chefão da Rede Globo, o Boni, né? Ele acha que é isso que deveria ser feito, ou ele se torna novamente correspondente internacional, ou ele fica atuando atrás das câmeras, né? Só na parte editorial, ou então se rompe o contrato, ou se demite, sei lá, alguma coisa por aí, porque são mil coisas pensadas, tanto que é tão complicada e delicada a situação, porque ele tem 40 anos de uma carreira efetivamente brilhante, como disse a Keila, né? Aí ficou para 2018, deixa, né? Vamos dar um tempo, aí o ano que vem a gente vê o que faz com ele e ele fica afastado até lá. Ou depois, talvez, definitivamente, também existe a possibilidade do canal a cabo. Mas enquanto nada disso rola, enquanto se espera 2018 chegar, ele vive o mesmo processo do José Maier, né? Ele vive o mesmo processo de isolamento. Zé Maier, depois do escândalo do assédio sexual, ele foi para a região serrana do Rio, né? Muito poucas vezes, acho que foi uma única vez com o Paulo Cintura, que ele apareceu numa foto, numa academia, lembra disso? E nada mais, nunca mais, você não vê o José Maier por aí, não é? Então faz parte desse período de afastamento também, porque a situação dele está aí para rolar 2018, talvez até 2019. Então a matéria de hoje diz o quê? Que ele está em isolamento num sítio que herdou da sua mãe, na região de Jundiaí, aqui em São Paulo, isso William Vac. Eu vou ler para vocês o que a Keila Gimenez escreveu e aí a gente comenta juntos, tá? Porque é uma descrição forte desse período de isolamento. Ele não quer ver, ele não quer falar com ninguém também. E é assim, olha, nem amigos, nem familiares, muito menos colegas de trabalho. William Vac, 65 anos, se isolou completamente e não quer falar com ninguém, nem ser visto após o episódio que culminou em seu afastamento da TV após uma carreira sólida de mais de 40 anos de jornalismo. William Vac foi afastado da Globo no início do mês passado, aí ela conta tudo aquilo que aconteceu e diz o seguinte: William Vac ainda tem contrato com a Globo, mesmo afastado e com situação indefinida. Renata Lopretti segue como substituta até que outro apresentador seja escolhido para a vaga. Vac não voltará mais ao posto, então ele não será mais o apresentador do Jornal da Globo, mas a Globo quer outro âncora homem na bancada, então a Lopretti não vai ficar como titular do Jornal da Globo, porque a emissora faz questão de outro homem na bancada, não sei porquê, né? O critério deveria ser competência e não gênero, mas tudo bem. Aí tem outra coisa que ela diz: Vac não voltará mais ao posto, mas a Globo quer outro âncora homem na bancada, e tem 3 nomes sendo muito cogitados, tá? Rodrigo Bocardi, que faz o SPTV de manhã, César Tralli, que está também no SPTV da hora do almoço, e o Roberto Kovalik estão entre os mais cotados à vaga do William Vac na Rede Globo de televisão. Procurados por amigos da área, olha só, os amigos procurando pelo William Vac, e ele nem responde às ligações
para vocês terem uma ideia. VAC não retorna ligações, mensagens nem e-mails. Os mais chegados dizem que está em seu refúgio, um sítio que herdou da mãe em Jundiaí, no interior de São Paulo. Isolamento que não deve acabar tão cedo, escreveu e postou aí a jornalista. Então, a situação realmente é muito complicada. Foi um choque muito grande para ele, assim como foi para todos nós, não é? Ele fazer uma piada com aquele teor tão desprezível como ele fez, que realmente redundou numa reação que eu acredito de indignação e muito saudável, porque prova que as pessoas não estão mais aceitando pacificamente, né, essa discriminação racial, esse preconceito absurdo e que está mas tão entranhado, né, nas pessoas, que basta você ver a Fazenda, você vê aí as pessoas falando coisas de negros com maior naturalidade, quando aquilo é de uma ignorância, de uma imbecilidade, de um preconceito imenso. A gente já tinha visto a Monique lá na Fazenda comentar que a perna dela estava parecendo perna de preta, disse ela, porque ela não tinha passado um creme na perna, então ficava soltando aquela pelezinha branca. E foi esse o exemplo que ela usou. A gente viu o Marcos Harter ontem, se eu não me engano, falando mal de lábios dos negros, né? Dizendo que não são normais. Ele que é um cirurgião plástico. Vou começar a duvidar dessa história, não de que seja um cirurgião, mas de que seja um bom cirurgião, ou até mesmo um bom ser humano, um ser humano do bem, alguém que tem coragem de dizer uma coisa como essa, né? Deveria conhecer a estética de cada raça, vamos dizer assim, entender os traços, as características, e faz um preconceito, faz uma afirmação preconceituosa como essa. Enfim, é o exemplo mesmo de que é um racismo tão entranhado que no Brasil parecia que ele nem existia, lembra? Nossa, imagina racismo no Brasil, que isso? De jeito nenhum. E com o tempo as coisas foram ficando cada vez mais expostas e também provocando reações, e as reações são de indignação, e isso que eu acho bom. Teve, segundo o Daniel Castro, um diretor da Globo, que falou que tem que doer mesmo, não é? Que isso é bom para que a gente se respeite e respeite os outros também. E ele estava falando em relação à situação do William Vac. Quando se comete esse tipo de coisa, que não deixa de ser um crime diante da lei, tem que doer. Alguma punição tem que acontecer, porque se a pessoa não toma um choque de realidade, talvez ela nunca se conscientize do que está entranhado nela mesma e talvez não percebesse, porque ele falou uma piada nojenta como aquela de uma maneira tão natural, como se fosse tão engraçada e como se não fosse ofensiva, né? E era. E agora ele sentiu o tamanho da pressão, o tamanho desse golpe que ele mesmo acabou provocando no público, porque foi um espanto, depois foi uma indignação, e fora as pessoas negras que realmente se sentiram diretamente atacadas, com toda a razão do mundo. Então agora é o que se deve fazer, o que se deve pensar, e aí é o ponto de reflexão. Primeiro, ele está sofrendo muito, né? Ele tem uma carreira brilhante que pode estar sendo destruída. É justo isso? Não bastaria alguma medida dele próprio de reaproximação com o seu público, de um pedido de desculpa sincero, um reposicionamento da sua mentalidade e tocar o barco? Não seria essa uma das soluções depois desse afastamento, que realmente foi uma punição, depois dessa exposição que teve que acontecer, e realmente cada escolha as suas consequências? Ou realmente para por aí, é sacado do vídeo e aceita o convite do Silvio Santos e vai fazer imediatamente, sai do castigo e vai imediatamente apresentar talvez um telejornal na emissora? Então fica agora todo esse questionamento ainda, né? Porque nunca parou. Mas o que as pessoas agora estão refletindo é sobre a reação do próprio William, que acusou o golpe, que está em isolamento, que não fala com ninguém, que não atende os amigos, não responde mensagens, não responde e-mails, se isolou no sítio que a mãe deixou para ele. Ele pode entrar num processo de depressão, sabia, gente? É muita coisa, de repente, que desaba sobre a sua cabeça. A gente tem que pensar o lado dele. Claro que foi uma ofensa, claro que foi uma agressão. E desde o começo eu falei aqui, a gente não quer a carreira de ninguém destruída. O que a gente quer é dignidade no tratamento com o próximo, né? É não ofender, é não ser preconceituoso, é não menosprezar as pessoas pela aparência.
É uma coisa horrível isso. Essa é a luta contra o que não nos faz caçadores, né? Aquela coisa de justiceiros com as próprias mãos, não é por aí. Então, quando a gente mostra esse outro lado, é para que a gente tenha em cada mão elementos de um lado e do outro, e a gente possa, cada um, até como telespectador, até como cidadão, ou pensando como ser humano mesmo, na nossa vida, no nosso posicionamento no geral, a gente ser, no mínimo, o menos injusto possível. Ele foi muito injusto e deve realmente ter se reposicionado, ou estar fazendo isso e tentando entender tudo que desabou na cabeça dele. Agora, isso precisa ser acompanhado de uma maneira mais atenta, porque realmente pode desandar um processo de depressão, como acontece com todos aqueles que são discriminados. Como a gente vê o Bruno Galhaço no Fantástico chorando, porque é muito chocante a filhinha dele de 4 anos de idade, por ser negra, ser tão atacada e discriminada. Então fica sofrendo o que ataca, mas é lógico que sofre muito mais, e há séculos e séculos e séculos, amém, aqueles que são negros e têm que conviver diariamente, 24 horas por dia, com esse tipo de coisa, certo? Tá aí uma questão para a gente continuar pensando muito e quem sabe evoluir, subir mais um degrauzinho na nossa escala da evolução, como a gente fala aqui. Que o William Vac melhore, né? Que possa voltar aí para o mundo, reagir, entrar em contato com todos aqueles que gostam dele e pensar, independentemente se voltar ou não para o ar, em qualquer emissora que seja, ou se não voltar nunca mais, resolver abandonar a profissão, que eu não acredito que aconteça, mas de qualquer maneira eu acho que ele vai ficar devendo, seja qual for o desfecho dessa história dele, um pedido de desculpas. Isso ele deve de verdade. Isso não é só uma questão de imagem profissional, isso é uma questão de posicionamento de ser humano, que evolui e que entende que todos nós somos absolutamente iguais, né? O sangue de todos, como diz o velho clichê, é vermelho. As dores existenciais, elas são exatamente as mesmas. Então esse tipo de coisa não tem mais lugar nesse mundo, tá bom? E vamos começar aqui. Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bom? Felipe Boa Campos, tarde, Sônia. Tudo bem, querido? Tudo e jóia. aí, como é que vocês viram isso? De repente, né? Dá assim aquele balance na gente. Eu dei uma sondada e tinham me falado que, de fato, ele não volta mais como âncora. O que poderiam fazer para o William Vac é colocá-lo como correspondente internacional. Isso era o máximo que poderia acontecer para ele neste momento, mas assim, nem tão agora. Vamos esperar a poeira baixar para justamente depois darem essa opção para ele. Exatamente. Acho que, como você falou, é necessário que ele venha e peça desculpas, porque não é uma questão profissional, é uma questão de humana, homem, né? entendeu? De homem, de ser humano. Exatamente. Eu errei, não deveria ter me comportado dessa forma, peço desculpas. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, e isso não vai mais repetir e vai embora. E vida que segue, né? Rapidinho, Felipe, pra gente girar a roda. Olha, Sônia, eu só acho que a gente vive num país extremamente hipócrita, onde a maior festa e o maior acontecimento no Brasil é o carnaval, que também a gente espera, e onde vem as negras, onde vem os negros na avenida, e os próprios repórteres e jornalistas ficam ali falando, nossa, que coisa linda, olha o corpo, olha como ela samba. Então, quer dizer, tudo isso acaba sendo uma verdadeira mentira da boca deles, né? Ou de quem exerce esse tipo de coisa como o William Vac fez. Então, eu acho que a gente realmente vive num país hipócrita, onde as pessoas, elas vivem com essas piadinhas e esses ranços idiotas, e a gente vai fazer o quê? Agora cada um que balance seu berço, porque o dia que alguém bater na porta e vir... Bonitinho isso, cada um balança seu berço, é verdade. Agora vai fazer o quê? Cada um que se acomode como pode, entendeu? Eu acho que a hipocrisia impera no nosso país. Essa é a grande verdade. Com certeza, mas a máscara está caindo, né? Quando menos se espera, como foi esse caso. Bom, girando a nossa roda, aqui do meu lado estão falando que tá o Thiago de Mello, o padre Thiago de Mello. Ó, coisa do Marmita. Isso chama-se gola padre. É tendência, por isso que eu estou diferente. Felipe, é tendência, como os laços, né? Tendência. Olha lá, eu já falei uma coisa.
coisa. Se eu soubesse que, porque quando a gente era pequeno, a gente fazia assim, quem chegar por último é a mulher do padre e tal. Se eu soubesse que era o padre de Melo, eu não tinha corrido tanto na minha vida, Thiago Rocha. Você ia ficar por último. E você me vem... Eu ia ficar por último. Você ainda me vem vestido de padre. Meu Deus do céu, olha, a gente vai ser excomungado. Nós vamos acabar sendo excomungado por causa dessa criatura. Tudo sacrilégio mesmo. Gente, olha, tem uma história em relação ao Gugu. A gente já estava falando aqui desde a semana passada, ontem, ele passou aí, só voltou ontem, na verdade, por conta da matéria que ele foi fazer em Las Vegas com o Mr. M. O Val Valentim, exatamente, o Val Valentim, que está pedindo ajuda para tratamento, faz mais de um ano que ele fala que está em estágio terminal e nunca especifica direito a doença. Quem sabe ele tenha falado tudo isso para o Gugu. Ontem era o dia D que o Gugu teria aquela reunião definitiva com a emissora, que quer formato, ele não quer o formato, a emissora resolveu que eles podem arrumar um formato que agradem aos dois lados, né, que agrade aos dois lados, mas até agora não se sabe o resultado dessa história. O que estão falando que hoje, que é o dia da gravação daquele especial Família Record, com todos os apresentadores, menos a Xuxa que está nos Estados Unidos, a bonita vai aparecer só no telão, o negócio é o seguinte, que ele pode não aparecer. Aí, se ele não participar, já é um posicionamento definitivo, né? Ao mesmo tempo, se tem a informação que ele deve transmitir um programa dele todinho, ao vivo, direto da Fazenda. Mas né? ainda tem contrato. Aí a gente não sabe se é porque ele decidiu ficar ou pelo que o Thiago está falando, ainda tem contrato, né? E aí, o que foi, Marmita? Ai, olha, gente, só porque eu fico com a mão aqui sobre o meu colo, eles falam que eu sou maneta. Não. Toda hora eles me chamam a atenção. É tão gostoso ficar assim, eu vou ficando. É timidez, é que a Sônia é tímida. É verdade. Ai, Deus meu. Então, também se está nesse ponto. Cada vez que você acha que a situação vai se decidir, vem mais pontos de interrogação. Hoje é fácil, daqui a pouco a gente fica sabendo se ele está lá, se ele não está lá participando das gravações do especial. Fábio Porchat já voltou da lua de mel, teria que apresentar hoje o programa ao lado da Sabrina Sato. Esse é o casal de apresentadores desse especial do Família Record. Então, daqui a pouco a gente tem essas informações, nossa produção vai ligar lá e pegar tudo para vocês e a gente já vai falando aqui. Porque se ele não for, aí vai começar um buchicho maior ainda, né? Eu acho que assim, essa história de dar um formato pro Gugu, tem alguns apresentadores que eles são apresentadores, não só apresentadores, são verdadeiros comunicadores. E o Gugu é mais do que um formato pré-definido de programa. Eu não sei porque ainda batem nessa tecla e eu não sei como o programa do Gugu, como o Gugu, todo o pessoal, deixou o programa dele se transformar naquele programa que era um programa alegre, que era baseado no palco, em só matérias externas. Ficou mais jornalístico. Mais jornalístico. É um lado que ele tem também, né? Mas falar aqui. Mas não tá tão acostumado. Mas eu não gosto da história de vamos procurar um formato para o Gugu. Gugu não precisa de formato. O Gugu já tem o formato dele mesmo. E ponto final. Eu acho que ele precisa realmente ir para uma emissora que ele possa fazer o que verdadeiramente ele faz, que é animador de auditório e ponto final. Exatamente. Não gosto daquela história, eu acho que ele se submete a cair um pouco, sabe? Só ficar chamando matéria externa. Ele foi não sei quantas vezes agora ele não fica só chamando, ele fica fazendo. Ele vai também, fazer, né? Ele fica fazendo, mas eu gosto dele tá no auditório. Muito. Não, também acho, mas ele sempre compôs as duas coisas. É que de repente o auditório ficou de lado, realmente, viu? Bom, mais independente dessa história do Gugu, a gente falou que hoje o Porchat estaria aí, acabou de lua de mel lindíssima em Dubai, nas Maldivas, né? Ele disse que ele parecia uma baleia presa na piscina. Ele fez uma série de piadas em relação a ele mesmo, mas sempre muitas declarações de amor para Nathalie, para a mulher dele. Ele deveria estar de volta com a Sabrina Sato e realmente nessa volta dele não tem notícia agradável, porque essa história de cortes deve atingir também a produção do Porchat. E para Sabrina,
Sabrina, o fantasma agora é essa história de dizerem que o programa dela nos moldes atuais vai acabar. E aí ela também terá que fazer um formato escolhido pela emissora. Ou seja, os apresentadores realmente talvez escapem disso. Rodrigo Faro e Geraldo Luiz e mais ninguém, né, vão se transformar em apresentadores de realities, vão se transformar em apresentadores de formatos já, né, aí definidos e que provavelmente já venham de uma história de sucesso internacional, mas que realmente limita muito, muito mesmo o apresentador acostumado aos programas de auditório e até aos programas ao vivo. O que você acha disso? Eu já há um mês, uns 2 meses atrás, eu já tinha cantado a bola sobre a história do programa da Sabrina, né? Que ele já estava... Olha o Porchat tentando subir no barquinho. Quer ver? Deixa eu ver. Olha a cor desse mar, gente. Bom que ele relaxou muito, né? Porque a história por aqui vai complicar. Olha lá, ó, quer ver? Ele fala que a cadeirinha é a vida e o mar é ele mesmo. Aí ele conseguiu, depois de levar um monte de tombo. Muito legal, né? Mas a volta tem que encarar essas novas perspectivas aí. O apresentador Fábio Porchat teve crescimento, essa coisa toda, mas de acordo com informações do jornalista Flávio Rico, boa parte da produção do programa do Porchat será dispensada a partir do próximo dia 18. Vale lembrar que ele renovou seu contrato por mais 2 anos e seguirá comandando o seu programa. Os dispensados, eles têm a promessa de recontratação a partir de 60 dias. É que o talk show vai dar uma parada e retornará ao ano que vem. Mas é esquisito isso, a cada fim de temporada demite-se a produção, depois recontrata. Essa história é estranha, né? E isso é formato, gente, isso é formato de lá de fora, onde eles já estão acostumados a fazer, principalmente as produtoras lá de fora fazem muito isso. Mas a gente não está falando de uma produtora, nós estamos falando de uma emissora de televisão. Então, assim, aonde você vai contratar as pessoas só por temporada, daqui a pouco as pessoas não querem mais trabalhar na emissora. Também, entendeu? Olha, assim como o Porchat já renovou, ele já está renovado aí por mais 2 anos, segundo o Flávio Rico, Xuxa Meneghel, Rodrigo Faro, César Filho e Ticiane Pinheiro já estão com tudo acertado para assinar a renovação de contrato. A única que sofrerá alteração no programa será a Xuxa, que vai trocar a segunda pela quarta a partir de janeiro, isso como a gente já tinha falado aqui para vocês. Para o ano que vem, será prioridade a renovação de contrato de Ana Hickman, de Marcos Mion, agora sem o Legendários, mas com o reality A Casa, e também do Roberto Justus, que deve seguir na Fazenda. Ai, meu Deus do céu, ele vai continuar. E aí? Olha, essa história que você falou do programa da Sabrina acabar, pode acabar, é um negócio também que eu escutei. E aí eu falei, mas vamos colocar onde a Sabrina? E aí me falaram, possivelmente a Sabrina entra como repórter do Hoje em Dia. Gente, isso é só suposição, só conversa de bastidores, muitas vezes elas se concretizam. E que também, hoje em dia, passaria por uma grande transformação no formato. Então, assim, muita coisa está acontecendo nesse bolo e muita gente está apreensiva, porque poucos programas vão ficar sob a batuta da Record. A maioria dos programas serão feitos por produtores. E o que acontece também é que eles querem muito a Sabrina em externa, porque a Sabrina funciona muito. A audiência do programa dela, quando ela está em externa, funciona. Quando volta para o palco, externa sai cara. Olha, externa é caro. É caro, então. Por isso que eu acho que talvez saia mais barato ela ser apresentadora de formato, né? Não sei, embora tem que comprar o formato. Mas olha aqui, tem recado de Nelson Rubens sobre a situação do William Vac, já a gente fala para vocês. E na Record, ninguém está sendo poupado, porque até o programa da filha do Edir Macedo, da Cristiane, né, Cardoso, acabou, foi tirado do ar. Então, realmente, são medidas de contenção de despesa. Mas olha, agora você pode transformar os seus cabelos, a gente vai falar, olha,
O Nelson Rubens, do nosso TV Fama, ligou agora aqui para nossa produção, dizendo que ele está acompanhando o nosso programa. Você é danado, né, Nelson? Você acompanha da sua casa. Vira aqui para nossa roda. A gente já convidou 155 vezes e ele não vem. Vem, professor. Vem, professor Nelson Rubens. Vem ensinar a gente a fazer fofoca na roda. Vai, Nelson, por favor, apareça. Mas olha aqui, ele está dizendo que o William Vac está sendo poupado pela Rede Globo, porque antes de ser afastado, ele teve um problema sério de saúde, vocês se lembram disso? E precisou realizar um cateterismo. Então ele diz que é isso que está acontecendo também. O afastamento não é só em função do que aconteceu, né, o episódio da piada racista, mas também é uma maneira de mantê-lo afastado do vídeo enquanto nada disso é decidido, porque assim ele vai descansando e poupando o coração, porque ele já tinha tido problemas muito sérios. Ele ficou internado, ele precisou passar por uma microcirurgia, fazer esse cateterismo, não foi fácil. Ele colocou stents? Então, acho que ele colocou, mas coloca, né? Quando faz esse cateterismo por artérias obstruídas, que era o caso dele, uma artéria obstruída, normalmente o stent é a solução. Então, eles também estão achando que foi um baque enorme para ele, toda a reação. Ele está balançando o próprio berço aí, segundo o Felipe Campos. E como ele tem um coração que já precisou desse tipo de tratamento, talvez afastado, ele consiga elaborar melhor tudo o que está acontecendo e isso não traga prejuízos físicos novamente, né? Prejuízos para a saúde dele, segundo o Nelson Rubens. Beijo, Nelson. Até à noite no TV Fama, né? Olha, Nelson, eu vou completar. Para o coração do William Vac ficar bom, ele precisa ter uma Sônia Abrão na vida dele. Por quê? Porque você não acha ele um galã? Eu acho, mas agora mais ou menos. Eu fiquei muito chateada com essa história. E agora? Fã ele perdeu, com toda certeza. Não gosto, não Será gosto. que ele é machista Continuo também? reconhecendo. Deve ser, né? Deve ser. Continuo reconhecendo o valor profissional. Mas fiquei muito desapontada. Tentei flechar o coração, aí não rolou. Não, e sempre rolou. Não, e sempre rolou, não rola mais. Ô, Sônia Abrão, a gente tá falando dos apresentadores da Record. Sérgio Maroni não vai fazer a temporada do A Dance. gente já convidou o Mion, Tá, mas vai ser o Felipe Solari. Vai ser Possivelmente mesmo, né? seja o Felipe Solari. E sobre a questão do programa, da própria filha do Ed Macedo, tem muito a ver... O Love School, o né? Love School. Tem a ver com a promoção do Renato Cardoso, que assumiu na totalidade. Então, ele falou que ia ter mudanças. E como ele está precisando fazer grandes mudanças na emissora, ele saiu, ele se ausentou do programa, por isso que o programa vai acabar por um período, e aí volta porque ele precisava mexer. Enquanto isso se economiza a grana, na verdade. Isso é verdade, né? né? Bom, olha, tem uma coisa que é dos bafões do Felipe, que já a gente vai comentar, que a Globo teria dado, nossa, mas um esfrega no César Tralli, porque nas redes sociais, no Instagram dele, ele agradeceu as marcas que fizeram parte do casamento, da cerimônia, essa coisa toda. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, porque nosso Instagram, nosso Twitter é nosso canto, não é da emissora. Ele estava fazendo uma coisa pessoal no espaço pessoal dele. Então, a Globo vai querer mandar no que mais agora? Né? Na roupa, no pijama. Pijama de bolinha, nunca mais, César Tralli. Felipe vai contar isso pra gente já em detalhes, o Thiago vai comentar. Mas o nosso papo é aqui, ó. Eu vou conversar com a Isis, vamos falar de Drena Copos, a cinta modeladora mais amada do Brasil, né? Boa tarde, Sônia. Querida. Tudo bem, boa tarde pra você que tá em casa. Rapidinho dessa história, porque esse assunto nem é novo, né? Mas essa história do César Tralli é complicado, né? Não, acho que tem que tomar cuidado na hora também da emissora ficar, olha, você não pode isso, não pode... Porque você perde a essência do teu comunicador. Você perde a essência do teu apresentador. Mas parece que reza em contrato, Thiago, que eles não podem ficar fazendo nenhum tipo de propaganda em rede social. Por quê? Por serem de jornalismo e outra, porque senão parece que interfere no departamento comercial.
por exemplo, se querem fazer uma ação, não vão direto no comercial, contratam mas aí o cara, me desculpe, entendeu? Eles acham, é a cabeça deles, o né? contrato é assim, para você não botar anúncios dentro do seu Instagram. A hora que você está fazendo um agradecimento de ordem absolutamente pessoal do seu casamento, aí não vem que isso não tem caráter, né, de você estar ganhando alguma coisa financeiramente com isso. É outra história. Não, e até sabe? pode ganhar, porque se for se o Instagram é da pessoa, ela faz o que ela quer, né? Agora, a partir do momento que a pessoa ela aceita e aceita a renovação de contrato com essa cláusula, aí tem que respeitar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Também acho. Né? Eu também acho. Que coisa, eu também, gente. mas É diferente você pôr um bannerzinho, aparecer segurando um produto, você tá fazendo uma propaganda ali naquele seu espaço. É jornalismo, não pode, ok, existe um contrato nisso. Agora ele só estava fazendo um agradecimento. Maravilha, é questão de escolha. Se ele topou, está lá, que siga as normas. Se ele quiser uma norma diferente, igual o Evaristo Costa. O Evaristo Costa está fazendo publicidade à torta direito nas redes sociais dele, ganhando muito mais dinheiro. Tinha notícia sobre ele hoje, o que é? Tinha notícia sobre ele? Tinha sobre ele. Já vou buscar e a gente fala aqui Ele pra está vocês. ganhando muito mais dinheiro, como se estivesse 400 trabalhando. mil reais ele Pois é. ganhou nessa campanha. Então, assim, o salário dele não era mais do que 100 mil por mês e já vão renovar o contrato dele. Então, para você ver como você pode se adequar ao mercado e muitas vezes abrir mão daquelas coisas que você achava que eram importantíssimas para a sua vida. Na verdade, eu acredito que o Evaristo poderia estar recebendo muitos convites para fazer publicidade. Ele não deveria, acho que ele não estava aceitando justamente por causa do jornalismo. E aí um dia ele acordou e falou, eu estou perdendo dinheiro. E agora já está compensando aí o tempo que ele ficou perdendo dinheiro. Sabe quem participou do casamento da Tice, convidado, e compareceu e passou batido, gente? A gente falou da Maju Coutinho, falamos da Glória Vanik, da Eliane Marques, da Isabela Cardoso. Quem mais? A gente falou do Doni Denúcio, que estava lá, o Ivan Moré. A gente falou de todo o pessoal do jornalismo da Globo São Paulo, que foi lá prestigiar o César Tralli no casamento com a Tice. Carlos Tramontina chegou e ficou pianinho, não fez fotos, não participou de nada, ficou quietinho ali, né, curtindo a alegria, curtindo a festa. Só quem descobriu ele, ó quem foi, o super repórter do casamento, né, Otávio Mesquita, lá, foi lá e agarrou o Tramontina. Momento de descontração. Reunião da Rede Globo e do SBT. Com direito a beijo e tudo. Mas viu como ele ficou quietinho? Viu como ele ficou pianinho, né? Maju esbanjou elegância com aquele vestido preto que você não analisou nos looks. Vamos analisar, a gente hoje. mostra hoje aqui. 10, né, e nosso, ficou faltando o 10. Era o 10 de que você ia todos dar? nós, né? Verdade. Então, do look de todo mundo. Aí, daqui a pouquinho, nos bafões, você vê. Mas eu achei legal, ele embarcou na brincadeira, lá, ó. Deu um berro, Tavinho pegou ele pelo pescoço e pronto. Não dá pra ser diferente foi também, muito legal, né? não dá. Tá gravando, tem que ser, se não é, tem que ser simpático. Mas ele é super Ele é gente simpático. boa mesmo, não fez frescura, mas ele é tímido, ele é comportadinho, ele não quis a badalação, as fotos, ele não tava com o celular fazendo selfie igual todo mundo, né? Não, tava quietinho da dele, mas o Tavinho foi lá e descobriu o Carlos Tramontina, que embarcou aí na brincadeira, viu? Aliás, gente, tá todo mundo perguntando, a Tice e o Tralli. Da Branco. Eles já viajaram, embarcaram para a lua de mel. E a Rafinha, a filha da Ticiane, tá ficando com o pai. Na verdade, quem tá cuidando dela agora é a Ana Paula Ciber, que é a mulher do Roberto Justus. Então, para vocês verem como as coisas são realmente muito harmoniosas, né? Ah, tem até o vídeo lá, quer ver? Vamos colocar aí pra gente ver. Rafa! Parabéns! E a Duda, em 8º de paraquedas. Rafa!
Ai, que vídeo é esse? Não entendi nada. Videogame? É videogame. E a Ana Paula que tá falando, que tá narrando. É uma disputa. É uma disputa de videogame. Ela já está com a madrasta, sendo muito bem cuidada, como vocês estão vendo aí, né? Muito legal esse tipo de coisa. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui em termos disso. A gente já falou a alta do rock, mas isso também está no bafão. O Felipe que vai falar. Poxa, que boa notícia, né, Felipe? Muito boa notícia, realmente, viu? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem um vídeo, vocês lembram toda aquela história da sala da casa da Ana Hickman, certo? Mas ela mesma fez um tour pela sala e vocês vão ver daqui a pouquinho. As medidas são assim astronômicas, né? Dá pra brincar de esconde-esconde na sala. Vamos, junta a família, tal. Não, olha, criminalidade, muito perigo. Vamos brincar de esconde-esconde onde? Dentro da minha sala. Depois teve que fazer a excursão realmente por lá, né? Junta 10, um se esconde atrás do sofá, o outro do outro sofá, o outro do outro sofá. E ainda vai sobrar lugar para se esconder. Olha, daqui a pouco a gente vai falar da eliminação da Adriane Galisteu na Dança dos Famosos, a batalha dela para continuar na Rede Globo de televisão. Muita gente não sabe, muita gente esqueceu, acha que é a primeira vez que se pintar um contrato que a Galisteu vai ser da Globo, mas não é, gente. Ela já trabalhou na Rede Globo em 1998 como repórter do Domingão do Faustão. Sim. Daí a amizade deles, que rola até hoje, daí ele tá dando a maior força para que ela fique mesmo na Rede Globo de televisão. A esperança da Adriane Galisteu era se tornar a apresentadora titular do Video Show, que eu acho que seria show, mesmo porque ela já fez programa desse tipo, como o Muito Mais na Rede Bandeirantes de televisão, lembram disso? Só que agora a Globo já anunciou como apresentadora, nova apresentadora do Video Show titular, a Sofia Abraão, que já tinha feito, né, algumas coisas no programa e tinha dado muita audiência, eles gostaram. Não é uma Mônica Iose, é outra praia, mas ela é muito espontânea também. Então, nessa área, acho que não pinta Galisteu. E a Sofia, ela tem um público muito forte nas redes sociais. E é muito engraçado, porque hoje você vai no show, você vê poucos artistas que têm o fã-clube, aquela coisa. A Sofia Abrão, aonde ela vai, todas as matérias que eu fui gravar, tinha um público e que você vê que é gente de verdade, não é tipo caravana do eu sozinho, não. É gente de verdade que se reúne e não é pouca gente, não. É um público jovem também, né? Então ela tem esse apelo muito legal. Uma pena para Galisteu, mas outras coisas virão. Eu também acho, porque a Galisteu está deixando muito claro que ela prefere ser apresentadora na Globo. Mas, se tiver um bom papel em novela, ela também gostaria de voltar. E vocês se lembram que ela começou mesmo como atriz de novelas em Chica da Silva, na Rede Manchete de televisão. Fez até cena de nudez, lembra disso? Mas lá também, acho que era o Avancini, ele botava todo mundo pelado. Vai pelado agora! Vai, joga, taca no rio. Era incrível mesmo. Que falta faz o Avancini. A Galisteu, ela tem que voltar logo pro vídeo, né? Eu gosto muito dela, acho ela muito boa. Ela não pode ficar... Por que o Faustão não contrata ela, então, como repórter, né? Pelo menos ela fica lá um tempo, né? Realmente. É uma ideia. É uma ideia, uma boa ideia. Olha aqui, Carlos Alberto de Nóbrega, vocês sabem, ficou noivo da Renata aos 81 anos de idade e já nós vamos falar sobre isso. E posou todo feliz, mostrando a aliança, né? Bem legal. Olha aqui, saúde começa pela boca, por isso é fundamental a gente cuidar deve atingir também a produção do Porchat. E para Sabrina, o fantasma agora é essa história de dizerem que o programa dela nos moldes atuais vai acabar. E aí ela também terá que fazer um formato escolhido pela emissora. Ou seja, os apresentadores realmente talvez escapem disso. Rodrigo Faro e Geraldo Luiz e mais ninguém, né, vão se transformar em apresentadores de realities, vão se transformar
transformar em apresentadores de formatos já, né, aí definidos e que provavelmente já venham de uma história de sucesso internacional, mas que realmente limita muito, muito mesmo o apresentador acostumado aos programas de auditório e até aos programas ao vivo. O que você acha disso? Eu já há um mês, uns 2 meses atrás, eu já tinha cantado a bola sobre a história do programa da Sabrina, né? Que ele já estava... O Porchat tentando subir no barquinho. Quer ver? Deixa eu ver. Olha a cor desse mar, gente. Bom que ele relaxou muito, né? Porque a história por aqui vai complicar. Olha lá, ó, quer ver? Ele fala que a cadeirinha é a vida e o mar é ele mesmo. Aí ele conseguiu, depois de levar um monte de tombo. Muito legal, né? Mas a volta tem que encarar essas novas perspectivas aí. O apresentador Fábio Porchat teve crescimento, essa coisa toda, mas de acordo com informações do jornalista Flávio Rico, boa parte da produção do programa do Porchat será dispensada a partir do próximo dia 18. Vale lembrar que ele renovou seu contrato por mais 2 anos e seguirá comandando o seu programa. Os dispensados, eles têm a promessa de recontratação a partir de 60 dias. É que o talk show vai dar uma parada e retornará ao ano que vem. Mas é esquisito isso, a cada fim de temporada demite-se a produção, depois recontrata. Essa história é estranha, né? E isso é formato, gente, isso é formato de lá de fora, onde eles já estão acostumados a fazer, principalmente as produtoras lá de fora fazem muito isso. Mas a gente não está falando de uma produtora, nós estamos falando de uma emissora de televisão. Então, assim, aonde você vai contratar as pessoas só por temporada, daqui a pouco as pessoas não querem mais trabalhar na emissora também, entendeu? Olha, assim como o Porchat já renovou, ele já está renovado aí por mais 2 anos, segundo o Flávio Rico, Xuxa Meneghel, Rodrigo Faro, César Filho e Ticiane Pinheiro já estão com tudo acertado para assinar a renovação de contrato. A única que sofrerá alteração no programa será a Xuxa, que vai trocar a segunda pela quarta a partir de janeiro, isso como a gente já tinha falado aqui para vocês. Para o ano que vem, será prioridade a renovação de contrato de Ana Hickman, de Marcos Mion, agora sem o Legendários, mas com o reality A Casa, e também do Roberto Justus, que deve seguir na Fazenda. Ai, meu Deus do céu, ele vai continuar. E aí? Olha, essa história que você falou do programa da Sabrina acabar, pode acabar, é um negócio também que eu escutei. E aí eu falei, mas vamos colocar onde a Sabrina? E aí me falaram, possivelmente a Sabrina entra como repórter do Hoje em Dia. Gente, isso é só suposição, só conversa de bastidores, muitas vezes elas se concretizam. E que também, hoje em dia, passaria por uma grande transformação no formato. Então, assim, muita coisa está acontecendo nesse bolo e muita gente está apreensiva, porque poucos programas vão ficar sob a batuta da Record. A maioria dos programas serão feitos por produtoras. E o que acontece também, é que eles querem muito a Sabrina em externa, que a Sabrina funciona muito. A audiência do programa dela, quando ela está em externa, funciona. Quando volta para o palco, mas externa sai cara. Olha, externa é caro. É caro, então. Por isso que eu acho que talvez saia mais barato ela ser apresentadora de formato, né? Não sei, embora tem que comprar o formato. Mas olha aqui, tem recado de Nelson Rubens sobre a situação do William Vac, já a gente fala para vocês. E na Record, ninguém está sendo poupado, porque até o programa da filha do Edir Macedo, da Cristiane, né, Cardoso, acabou, foi tirado do ar. Então, realmente, são medidas de contenção de despesa. Mas olha, agora você pode transformar os seus cabelos e a gente vai falar. Olha, o Nelson Rubens, do nosso TV Fama, ligou agora aqui para nossa produção, dizendo que ele está acompanhando o nosso programa. Você é danado, né, Nelson? Você acompanha da sua a vaga do William Vac na Rede Globo de televisão. Procurados por amigos da área, olha só, os amigos procurando pelo William Vac, e ele nem responde às ligações, para vocês terem uma ideia. Vac não retorna ligações, mensagens nem e-mails. Os mais chegados dizem que está em seu refúgio, um sítio que herdou da mãe em Jundiaí, no interior de São Paulo. Isolamento que não deve acabar tão cedo
escreveu e postou aí a jornalista. Então, a situação realmente é muito complicada. Foi um choque muito grande para ele, assim como foi para todos nós, não é? Ele fazer uma piada com aquele teor tão desprezível como ele fez, que realmente redundou numa reação que eu acredito de indignação e muito saudável, porque prova que as pessoas não estão mais aceitando pacificamente, não é, essa discriminação racial, esse preconceito absurdo e que está mas tão entranhado, né, nas pessoas, que basta você ver a Fazenda, você vê aí as pessoas falando coisas de negros com maior naturalidade, quando aquilo é de uma ignorância, de uma imbecilidade, de um preconceito imenso. A gente já tinha visto a Monique lá na Fazenda comentar que a perna dela estava parecendo perna de preta, disse ela, porque ela não tinha passado um creme na perna, então ficava soltando aquela pelezinha branca. E foi esse o exemplo que ela usou. A gente viu o Marcos Harter ontem, se eu não me engano, falando mal de lábios dos negros, né? Dizendo que não são normais. Ele que é um cirurgião plástico. Vou começar a duvidar dessa história, não de que seja um cirurgião, mas de que seja um bom cirurgião, ou até mesmo um bom ser humano, um ser humano do bem, alguém que tem coragem de dizer uma coisa como essa, né? Deveria conhecer a estética de cada raça, vamos dizer assim, entender os traços, as características e faz um preconceito, faz uma afirmação preconceituosa como essa. Enfim, é o exemplo mesmo de que é um racismo tão entranhado que no Brasil parecia que ele nem existia, lembra? Nossa, imagina racismo no Brasil, que isso? De jeito nenhum. E com o tempo as coisas foram ficando cada vez mais expostas e também provocando reações, e as reações são de indignação, e isso que eu acho bom. Teve, segundo o Daniel Castro, um diretor da Globo, que falou que tem que doer mesmo, não é? Que isso é bom para que a gente se respeite e respeite os outros também. E ele estava falando em relação à situação do William Vac. Quando se comete esse tipo de coisa, que não deixa de ser um crime diante da lei, tem que doer. Alguma punição tem que acontecer, porque se a pessoa não está num choque de realidade, talvez ela nunca se conscientize do que está entranhado nela mesma e talvez não percebesse, porque ele falou uma piada nojenta como aquela de uma maneira tão natural, como se fosse tão engraçada e como se não fosse ofensiva, né? E era. E agora ele sentiu o tamanho da pressão, o tamanho desse golpe que ele mesmo acabou provocando no público, porque foi um espanto, depois foi uma indignação e fora as pessoas negras que realmente se sentiram diretamente atacadas, com toda a razão do mundo. Então agora é o que se deve fazer, o que se deve pensar, e aí é o ponto de reflexão. Primeiro, ele está sofrendo muito, né? Ele tem uma carreira brilhante que pode estar sendo destruída. É justo isso? Não bastaria alguma medida dele próprio de reaproximação com o seu público, de um pedido de desculpa sincero, um reposicionamento da sua mentalidade e tocar o barco? Não seria essa uma das soluções depois desse afastamento, que realmente foi uma punição, depois dessa exposição que teve que acontecer e realmente cada escolha as suas consequências, ou realmente para por aí, é sacado do vídeo e aceita o convite do Silvio Santos e vai fazer imediatamente, sai do castigo e vai imediatamente apresentar talvez um telejornal na emissora. Então fica agora todo esse questionamento ainda, né? Porque nunca parou. Mas o que as pessoas agora estão refletindo é sobre a reação do próprio William, que acusou o golpe, que está em isolamento, que não fala com ninguém, que não atende os amigos, não responde mensagens, não responde e-mails, se isolou no sítio que a mãe deixou para ele. Ele pode entrar num processo de depressão, sabia, gente? É muita coisa, de repente, que desaba sobre a sua cabeça. A gente tem que pensar o lado dele. Claro que foi uma ofensa, claro que foi uma agressão. Muito
Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E hoje vou começar a nossa primeira página. Bom, daqui a pouquinho, sabe, tem Roda da Fofoca. Hoje com o Thiago Rocha aqui conosco e também com o Felipe Campos na mesa, mas com os bafões também, tá? Agora, a nossa primeira página, eu separei um assunto que com certeza tá dando o que falar e assim, né, faz a gente ficar pensando como tá a situação do William Vac, do Jornal da Globo, ex-Jornal da Globo. Ele não deve voltar mais mesmo para o cargo, porque a jornalista Keila Gimenez, no site R7, na sua coluna, ela diz que o William Vac está isolado. Ele buscou o isolamento depois do episódio, né, daquela piada racista que ele fez enquanto esperava entrar no ar com um convidado, isso lá o ano passado, durante o período eleitoral, ele o convidado, aquelas imagens que vocês viram e aquilo tudo que ele fala, coisa de preto. E isso, claro, provocou muito justamente a suspensão dele do jornal e até que as coisas sejam definidas na emissora, o que vai ser feito com ele. Volta para o jornal com um pedido de desculpas muito claro, muito explícito, como defende o ex-poderoso chefão da Rede Globo, o Boni, né? Ele acha que é isso que deveria ser feito, ou ele se torna novamente correspondente internacional, ou ele fica atuando atrás das câmeras, né? Só na parte editorial, ou então se rompe o contrato, ou se demite, sei lá, alguma coisa por aí, porque são mil coisas pensadas, tanto que é tão complicada e delicada a situação, porque ele tem 40 anos de uma carreira efetivamente brilhante, como disse a Keila, né? Aí ficou para 2018, deixa, né? Vamos dar um tempo, aí o ano que vem a gente vê o que faz com ele e ele fica afastado até lá. Ou depois, talvez, definitivamente, também existe a possibilidade do canal a cabo. Mas enquanto nada disso rola, enquanto se espera 2018 chegar, ele vive o mesmo processo do José Maier, né? Ele vive o mesmo processo de isolamento. Zé Maier, depois do escândalo do assédio sexual, ele foi para a região serrana do Rio, né? Muito poucas vezes, acho que foi uma única vez com o Paulo Cintura, que ele apareceu numa foto, numa academia, lembra disso? E nada mais, nunca mais, você não vê o José Maier por aí, não é? Então faz parte desse período de afastamento também, porque a situação dele está aí para rolar 2018, talvez até 2019. Então a matéria de hoje diz o quê? Que ele está em isolamento num sítio que herdou da sua mãe, na região de Jundiaí, aqui em São Paulo, isso William Vac. Eu vou ler para vocês o que a Keila Gimenez escreveu e aí a gente comenta juntos, tá? Porque é uma descrição forte desse período de isolamento. Ele não quer ver, ele não quer falar com ninguém também. E é assim, olha, nem amigos, nem familiares, muito menos colegas de trabalho. William Vac, 65 anos, se isolou completamente e não quer falar com ninguém, nem ser visto após o episódio que culminou em seu afastamento da TV após uma carreira sólida de mais de 40 anos de jornalismo. William Vac foi afastado da Globo no início do mês passado, aí ela conta tudo aquilo que aconteceu e diz o seguinte: William Vac ainda tem contrato com a Globo, mesmo afastado e com situação indefinida. Renata Lopretti segue como substituta até que outro apresentador seja escolhido para a vaga. Vac não voltará mais ao posto, então ele não será mais o apresentador do Jornal da Globo, mas a Globo quer outro âncora homem na bancada, então a Lopretti não vai ficar como titular do Jornal da Globo, porque a emissora faz questão de outro homem na bancada, não sei porquê, né? O critério deveria ser competência e não gênero, mas tudo bem. Aí tem outra coisa que ela diz: Vac não voltará mais ao posto, mas a Globo quer outro âncora homem na bancada, e tem 3 nomes sendo muito cogitados, tá? Rodrigo Bocardi, que faz o SPTV de manhã, César Tralli, que está também no SPTV da hora do almoço, e o Roberto Kovalik estão entre os mais cotados. Tendência, por isso que eu estou diferente. Felipe, é tendência, como os laços, né? Tendência. Olha lá, olha lá. Olha, eu já falei uma coisa. Se eu soubesse
Porque quando a gente era pequeno, a gente fazia assim, quem chegar por último é a mulher do padre e tal. Se eu soubesse que era o padre de Melo, eu não tinha corrido tanto na minha vida, Thiago Rocha. Você fica por último e você me vem... Eu ia ficar por último. Você ainda me vem vestido de padre. Meu Deus do céu, olha, a gente vai ser excomungado. Nós vamos acabar sendo excomungados por causa dessa criatura. Tudo sacrilégio mesmo. Gente, olha, tem uma história em relação ao Gugu. A gente já estava falando aqui desde a semana passada, ontem, ele passou aí, só voltou ontem, na verdade, por conta da matéria que ele foi fazer em Las Vegas com o Mr. M. O Val Valentim, exatamente, o Val Valentim, que está pedindo ajuda para tratamento, faz mais de um ano que ele fala que está em estágio terminal e nunca especifica direito a doença. Quem sabe ele tenha falado tudo isso para o Gugu. Ontem era o dia D que o Gugu teria aquela reunião definitiva com a emissora, que quer formato, ele não quer o formato, a emissora resolveu que eles podem arrumar um formato que agradem aos dois lados, né, que agrade aos dois lados, mas até agora não se sabe o resultado dessa história. O que estão falando que hoje, que é o dia da gravação daquele especial Família Record, com todos os apresentadores, menos a Xuxa que está nos Estados Unidos, a bonita vai aparecer só no telão, o negócio é o seguinte, que ele pode não aparecer. Aí, se ele não participar, já é um posicionamento definitivo, né? Ao mesmo tempo, se tem a informação que ele deve transmitir um programa dele todinho, ao vivo, direto da Fazenda. Mas né? ainda tem contrato. Aí a gente não sabe se é porque ele decidiu ficar ou pelo que o Thiago está falando, ainda tem contrato, né? E aí, o que foi, Marmita? Ai, olha, gente, só porque eu fico com a mão aqui sobre o meu colo, eles falam que eu sou maneta. Não, toda hora eles me chamam a atenção. É tão gostoso ficar assim, eu vou ficando. É timidez, é que a Sônia é tímida. É verdade. Ai, Deus meu. Então, também se está nesse ponto. Cada vez que você acha que a situação vai se decidir, vem mais pontos de interrogação. Hoje é fácil, daqui a pouco a gente fica sabendo se ele está lá, se ele não está lá participando das gravações do especial. Fábio Porchat já voltou da lua de mel, teria que apresentar hoje o programa ao lado da Sabrina Sato. Esse é o casal de apresentadores desse especial do Família Record. Então, daqui a pouco a gente tem essas informações, nossa produção vai ligar lá e pegar tudo para vocês e a gente já vai falando aqui. Porque se ele não for, aí vai começar um buchicho maior ainda, né? Eu acho que assim, essa história de dar um formato pro Gugu, tem alguns apresentadores que eles são apresentadores, não só apresentadores, são verdadeiros comunicadores. E o Gugu é mais do que um formato pré-definido de programa. Eu não sei porque ainda batem nessa tecla e eu não sei como o programa do Gugu, como o Gugu, todo o pessoal, deixou o programa dele se transformar naquele programa que era um programa alegre, que era baseado no palco, em só matérias externas. Ficou mais jornalístico. Mais jornalístico. É um lado que ele tem também, né? Mas falar aqui. Mas você não tá tão acostumado. Mas eu não gosto da história de vamos procurar um formato para o Gugu. Gugu não precisa de formato. O Gugu já tem o formato dele mesmo. E ponto final. Eu acho que ele precisa realmente ir para uma emissora que ele possa fazer o que verdadeiramente ele faz, que é animador de auditório e ponto final. Exatamente. Não gosto daquela história, eu acho que ele se submete a cair um pouco, sabe? Só ficar chamando matéria externa. Ele foi não sei quantas vezes agora pra ele não fica só chamando, ele fica fazendo. Ele vai também, fazer, né? Ele fica fazendo, mas eu gosto dele tá no auditório. Muito, não, também acho, mas ele sempre compôs as duas coisas. É que de repente o auditório ficou de lado, realmente, viu? Bom, mais independente dessa história do Gugu, a gente falou que hoje o Porchat estaria aí, acabou de lua de mel lindíssima em Dubai, nas Maldivas, né? Ele disse que ele parecia uma baleia presa na piscina. Ele fez uma série de piadas em relação a ele mesmo, mas sempre muitas declarações de amor para Nathalie, para a mulher dele. Ele deveria estar de volta com a Sabrina Sato e realmente nessa volta dele não tem notícia agradável, porque essa história de coração, e desde o começo eu falei aqui, a gente não quer a carreira de ninguém
destruída. O que a gente quer é dignidade no tratamento com o próximo, né? É não ofender, é não ser preconceituoso, é não menosprezar as pessoas pela aparência. É uma coisa horrível isso. Essa é a luta contra o que não nos faz caçadores, né? Aquela coisa de justiceiros com as próprias mãos, não é por aí. Então, quando a gente mostra esse outro lado, é para que a gente tenha em cada mão elementos de um lado e do outro, e a gente possa, cada um, até como telespectador, até como cidadão, ou pensando como ser humano mesmo na nossa vida, no nosso posicionamento no geral, a gente ser, no mínimo, o menos injusto possível. Ele foi muito injusto e deve realmente ter se reposicionado ou estar fazendo isso e tentando entender tudo que desabou na cabeça dele. Agora, isso precisa ser acompanhado de uma maneira mais atenta, porque realmente pode desandar um processo de depressão, como acontece com todos aqueles que são discriminados. Como a gente vê o Bruno Galhaço no Fantástico chorando, porque é muito chocante a filhinha dele de 4 anos de idade, por ser negra, ser tão atacada e discriminada. Então fica sofrendo o que ataca, mas é lógico que sofre muito mais, e há séculos e séculos e séculos, amém, aqueles que são negros e têm que conviver diariamente, 24 horas por dia, com esse tipo de coisa, certo? Tá aí uma questão para a gente continuar pensando muito e quem sabe evoluir, subir mais um degrauzinho na nossa escala da evolução, como a gente fala aqui. Que o William Vac melhore, né? Que possa voltar aí para o mundo, reagir, entrar em contato com todos aqueles que gostam dele e pensar, independentemente se voltar ou não para o ar, em qualquer emissora que seja, ou se não voltar nunca mais, resolver abandonar a profissão, que eu não acredito que aconteça, mas de qualquer maneira eu acho que ele vai ficar devendo, seja qual for o desfecho dessa história dele, um pedido de desculpas. Isso ele deve de verdade. Isso não é só uma questão de imagem profissional, isso é uma questão de posicionamento de ser humano, que evolui e que entende que todos nós somos absolutamente iguais, né? O sangue de todos, como diz o velho clichê, é vermelho. As dores existenciais, elas são exatamente as mesmas. Então esse tipo de coisa não tem mais lugar nesse mundo, tá bom? E vamos começar aqui. Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bom? Felipe Boa Campos, tarde, Sônia. Tudo bem, querido? Tudo e jóia. aí, como é que vocês viram isso? De repente, né? Dá assim aquele balance na gente. Eu dei uma sondada e tinham me falado que, de fato, ele não volta mais como âncora. O que poderiam fazer para o William Vac é colocá-lo como correspondente internacional. Isso era o máximo que poderia acontecer para ele neste momento, mas assim, nem tão agora. Vamos esperar a poeira baixar para justamente depois darem essa opção para ele. Exatamente. Acho que, como você falou, é necessário que ele venha e peça desculpas, porque não é uma questão profissional, é uma questão de humana, homem, né? entendeu? De homem, de ser humano. Exatamente. Eu errei, não deveria ter me comportado dessa forma, peço desculpas. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, e isso não vai mais repetir e vai embora. E vida que segue, né? Rapidinho, Felipe, pra gente girar a Olha, roda. Sônia, eu só acho que a gente vive num país extremamente hipócrita, onde a maior festa e o maior acontecimento no Brasil é o carnaval, que também a gente espera, e onde vem as negras, onde vem os negros na avenida, e os próprios repórteres e jornalistas ficam ali falando, nossa, que coisa linda, olha o corpo, olha como ela samba. Então, quer dizer, tudo isso acaba sendo uma verdadeira mentira da boca deles, né? Ou de quem exerce esse tipo de coisa como o William Vac fez. Então, eu acho que a gente realmente vive num país hipócrita, onde as pessoas, elas vivem com essas piadinhas e esses ranços idiotas, e a gente vai fazer o quê? Agora cada um que balance seu berço, porque o dia que alguém bater na porta e vir... Bonitinho isso, cada um balança seu berço, é verdade. Não é? Agora vai fazer o quê? Cada um que se acomode como pode, entendeu? Eu acho que a hipocrisia impera no nosso país. Essa é a grande verdade. Com certeza, mas a máscara está caindo, Sim. né? Quando menos se espera, como foi esse caso. Bom, girando a nossa roda, aqui do meu lado estão falando que tá o Thiago de Mello, o padre Thiago de Mello. verdade. Ó, coisa do marmita. Isso chama-se gola padre.